Eu sempre soube que o mal existia. A gente vê na televisão, ouve nas histórias dos vizinhos, mas a gente nunca acha que o mal vai dormir no quarto ao lado, deitada na mesma cama que o filho que você carregou no ventre por 9 meses. A minha nora, a Débora, ela não queria apenas o meu dinheiro. Isso seria pouco para a ganância dela. Ela queria a alma do meu filho. Ela queria arrancar qualquer traço de amor que ele tinha por mim. E para isso, ela apelou para o que existe de mais sombrio. Eles me deixaram aqui neste asilo com a desculpa de que eu estava carregada, que eu trazia má sorte para a casa. Marcelo nem conseguia olhar nos meus olhos quando fechou a porta do carro e foi embora. Mas o que a Débora não sabia é que, na bolsa velha que ela jogou no meu colo como se fosse lixo, havia um gravador antigo que meu falecido marido usava. E ela também não sabia que o dono deste prédio, deste asilo onde ela achou que eu apodreceria, me deve um favor que dinheiro nenhum no mundo paga. A justiça de Deus tarda, mas a minha estava apenas começando a ser escrita. Meu nome é Inês, tenho 72 anos. Embora meu corpo doa como se tivesse 100 e meu coração, às vezes, pareça que parou de bater no dia em que cheguei aqui. Hoje, eu olho para essas paredes pintadas de um amarelo pálido, descascadas nos cantos, e tento reconhecer a mulher que eu era. Eu fui uma mulher forte, sabe? Criei o Marcelo sozinha depois que meu marido, o Alberto, faleceu num acidente de trabalho quando o menino tinha só 10 anos. Alberto deixou uma boa quantia, fruto de muito suor, e alguns imóveis que garantiram que nunca faltasse nada para nós. Eu dobrei meus joelhos no chão todas as noites, pedindo a Deus para que o Marcelo fosse um homem de bem. E ele era, até conhecer a Débora. Antes dela, nossa casa tinha cheiro de bolo de fubá nas tardes de domingo e som de risada. O Marcelo era carinhoso, aquele tipo de filho que beija a testa da mãe antes de sair e traz uma flor que achou na rua quando volta. Mas quando a Débora entrou na vida dele, 3 anos atrás, o ar da nossa casa mudou. Não foi de repente. O mal é esperto, ele entra devagar. Primeiro foi o cheiro. A Débora trazia uns incensos fortes, uns defumadores que faziam minha garganta fechar. Ela dizia que era para limpar as energias. Eu, na minha inocência, aceitava. É coisa de jovem, eu pensava. Mas depois vieram os sussurros. Eu acordava de madrugada para beber água e via a luz da sala acesa. Débora estava lá, murmurando coisas que eu não entendia, acendendo velas de cores estranhas, mexendo em fotos. Uma vez perguntei o que era aquilo. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eram olhos frios, pretos como jabuticaba podre. É só proteção, dona Inês, para segurar o que é meu. Eu senti um arrepio na espinha naquela noite. Segurar o que é meu. Ela falava do Marcelo como se ele fosse um objeto, uma propriedade. Com o passar dos meses, meu filho foi mudando. O brilho no olhar dele apagou. Ele andava curvado, cansado, com olheiras profundas. Começou a ter dores de cabeça constantes. E o pior, começou a se irritar comigo. Coisas pequenas, sabe? Um copo que eu deixava fora do lugar, uma pergunta que eu fazia sobre o trabalho. Ele explodia, gritava. Depois, parecia que acordava de um transe e pedia desculpas, chorando. Mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Minha cabeça parece que vai explodir. Ele me disse uma vez deitado no meu colo, como quando era criança. Eu alisei o cabelo dele, que estava caindo muito, e disse: Filho, você precisa ir ao médico. Não é médico, Inês. A voz da Débora veio da porta, cortante como uma faca. O problema é espiritual, e o problema está nesta casa. Foi aí que o inferno começou de verdade. Ela convenceu o Marcelo de que eu era a causa do azar dele. Dizia que minha vibração era antiga, pesada, que eu tinha inveja da felicidade deles. Inveja do meu próprio filho. Eles começaram a me isolar dentro da minha própria casa, a casa que eu e o Alberto construímos tijolo por tijolo. Eu não podia mais comer na mesa com eles porque azedava a comida. Eu não podia entrar no quarto deles. Meus netos, que eu sonhava em ter, nunca vieram.
E a Débora dizia que era porque minha presença secava o ventre dela. A solidão dentro de casa é a pior que existe. Você ouve a televisão ligada na sala, ouve as conversas, mas é como se fosse um fantasma. Eu passava os dias no meu quarto, tricotando e rezando. O cheiro dos defumadores dela impregnava minhas roupas, meus lençóis. Eu sentia um peso no peito, uma angústia que não passava. Então, chegou o dia da decisão. Era uma terça-feira chuvosa. Marcelo entrou no meu quarto. Ele não me olhava nos olhos. Estava magro, pálido, as mãos tremiam. Mãe, a gente precisa conversar. O que foi, meu filho? Perguntei, já sentindo o coração disparar. A Débora. A gente conversou com um guia espiritual muito forte e ele disse que, para a minha vida andar, para os meus negócios pararem de dar prejuízo, a gente precisa se afastar. Eu não acreditei no que ouvia. Se afastar? Você vai embora, meu filho? Não, mãe, a senhora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só se ouvia a chuva batendo na janela. Eu? Sair da minha casa? É temporário, mãe. Só até as coisas se alinharem. A Débora achou um lugar de repouso. É bonito, tem enfermeiras, tem jardim. A senhora vai ser bem tratada. É o Lar Recanto de Luz. Lar. Que ironia. Eu tentei argumentar, chorei, gritei. Disse que aquela mulher estava fazendo a cabeça dele. Mas cada palavra que eu dizia contra ela parecia deixar o Marcelo mais irritado, mais distante. Era como se ele estivesse hipnotizado. Na manhã que me trouxeram para cá, eu não levei quase nada. A Débora disse que não precisava, que lá tinha tudo. Ela fez minha mala, colocou roupas velhas, algumas fotos e, por algum motivo, deixou de fora as joias que o Alberto me deu. Para guardar em segurança, ela disse. A viagem de carro foi um funeral. Marcelo dirigia em silêncio. Débora ia no banco da frente, mexendo no celular, cantarolando baixinho uma música estranha, repetitiva. Quando chegamos ao asilo, o portão de ferro me pareceu a entrada de uma prisão. O lugar não era o paraíso que descreveram. Era limpo, sim, mas frio. Um cheiro forte de desinfetante barato tentava esconder o cheiro de urina e velhice. As enfermeiras eram apressadas, mecânicas. Me colocaram num quarto com outra senhora, a dona Lourdes, que não falava, apenas gemia baixinho olhando para o teto. Sentei na cama dura, com aquele lençol áspero, e esperei o Marcelo se despedir. Ele ficou na porta. Tchau, mãe. Eu venho te visitar no fim de semana. Prometo. Marcelo, eu chamei com a voz embargada. Não me deixe aqui. Por favor. Ele hesitou. Vi uma lágrima escorrer no rosto dele. Mas a Débora apareceu atrás dele, colocou a mão no ombro dele e apertou. Eu vi os dedos dela afundarem na carne dele. Ela sussurrou algo no ouvido dele. A postura do Marcelo mudou na hora. Ele ficou rígido. É para o seu bem, mãe. Fica com Deus. E virou as costas. A Débora ficou parada na porta por mais um segundo. Ela olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso de vitória. Finalmente a casa é minha, velha bruxa. Tente não morrer muito rápido. O dinheiro da sua aposentadoria ainda é útil para pagar as consultas do Marcelo. E fechou a porta. Ali, naquele momento, sentada naquela cama estranha, ouvindo os passos do meu único filho se afastando pelo corredor, eu achei que minha vida tinha acabado. Eu me sentia um lixo. Descartada. Traída pelo sangue do meu sangue. As primeiras semanas foram um borrão de lágrimas. Eu não comia, não dormia. Ficava olhando para a janela, para um pedaço de céu cinza, esperando o fim de semana. Ele vem, ele prometeu. Eu repetia para mim mesma. O primeiro fim de semana passou. Ninguém veio. O segundo passou. Nada. Liguei para o celular dele. Caixa postal. Liguei para o fixo de casa. A Débora atendeu. Alô? Débora, sou eu, o Marcelo. Ele está ocupado, Inês, fazendo uma limpeza espiritual. Não pode ser interrompido por energias negativas. Não ligue mais. Tu.
A solidão começou a me corroer. Eu via as outras famílias chegando no domingo. Filhos trazendo netos, trazendo bolos, rindo. Eu ficava no meu canto, fingindo ler uma revista antiga, com o peito doendo de tanta vergonha. Vergonha de ter sido abandonada. Mas, no fundo dessa dor, algo começou a surgir. Uma pontada de dúvida, aquilo que a Débora falou. Limpeza espiritual. O jeito que o Marcelo agia como um zumbi. Eu comecei a prestar atenção, comecei a observar. A dor nos ensina a ficar atentos. Eu ainda não sabia, mas a minha jornada para descobrir a verdade estava apenas começando. E a verdade era muito mais terrível do que eu imaginava. O tempo no asilo passa de um jeito diferente. É lento, arrastado. Cada hora parece um dia. E a solidão? Ah, a solidão é uma companheira cruel. Ela senta ao seu lado na hora do café, caminha com você pelo corredor e se deita na sua cama à noite. 3 meses se passaram, 90 dias. O Marcelo veio me ver uma única vez. Foi numa quinta-feira à tarde, horário de trabalho, rapidinho. Ele estava pior, mais magro, com a pele cinzenta. Os olhos dele pareciam fundos, sem vida. Ele mal falava. "Como você está, filho?" perguntei, segurando a mão dele. A mão estava gelada. "Indo, mãe. O trabalho está difícil, muitos problemas. E a casa? E as minhas coisas? A Débora está cuidando de tudo. Ela disse que precisava vender algumas coisas suas para descarregar o ambiente. Móveis antigos seguram espíritos, ela disse. Meu coração apertou. Meus móveis. A cômoda que foi da minha avó. A poltrona onde amamentei ele. Tudo sendo vendido, ou pior, jogado fora, por causa da loucura daquela mulher. Marcelo, acorda! Eu disse, tentando sacudir ele. Ela está destruindo nossa vida. Ele puxou a mão com violência. Para com isso! Você sempre persegue ela. A Débora está tentando me salvar. Ela está fazendo de tudo por nós. Ele foi embora irritado, sem me dar um beijo. Chorei a tarde inteira. As enfermeiras, coitadas, tentavam me consolar. Calma, dona Inês, é o estresse da idade, dizia a enfermeira Sol, uma moça boazinha, mas que não entendia nada. Ninguém entendia. Eles achavam que eu era só mais uma velha reclamona que não aceitava perder o controle. Mas eu sentia. Mãe sente. Chegou o Natal. Essa é a época que corta a alma da gente aqui dentro. Eles colocam umas luzes piscando no refeitório, tocam músicas felizes, mas o ar é pesado de saudade. A maioria dos idosos recebe visita. A dona Lourdes, minha companheira de quarto, recebeu a filha. Vi o brilho no olho dela, mesmo sem falar. Eu recebi um par de meias entregue pelo porteiro. Nenhum cartão, nenhum telefonema. Do seu filho e da Débora, dizia o bilhete escrito com a letra dela. Passei a noite de Natal sentada na varanda. Olhando para o portão, com as meias no colo, senti uma raiva fria crescendo dentro de mim. Não era mais só tristeza, era indignação. Eu dei tudo para aquele menino. Eu trabalhei em 2 empregos. Eu deixei de comprar roupa para mim para pagar escola boa para ele. E agora isso. Foi em fevereiro, perto do meu aniversário, que tudo mudou. Era um domingo quente. Eu estava no jardim, sentada num banco mais afastado, perto de uma moita de hortênsias. Eu gostava dali porque era fresco e ninguém me via. Eu parecia estar cochilando, com a cabeça baixa e os olhos fechados, mas estava apenas pensando na vida. Ouvi passos de salto alto no cimento. O cheiro enjoativo de perfume barato chegou antes da pessoa. Era ela, Débora. Abri uma fresta minúscula dos olhos. Ela estava sozinha. Falava ao celular, andando de um lado para o outro, nervosa. O Marcelo devia ter ido ao banheiro ou ficado na recepção. Não, mestre, eu já fiz o que o senhor mandou. Ela falava alto, achando que estava sozinha ou que eu estava dormindo. Gagá. Eu coloquei o nome dela na boca do sapo. Eu enterrei as roupas dela no cemitério. Eu fiz tudo, porque ela ainda não morreu. Meu sangue gelou. Meu coração parou por um segundo e depois disparou tanto que achei que ela ouviria. Continuei imóvel, fingindo dormir.
O Marcelo? Ah, aquele ali tá na minha mão. O idiota faz tudo o que eu quero. Dei o chá que o senhor mandou hoje de manhã. Ele fica mansinho, nem questiona. Assinou a procuração ontem. Passou a conta do banco para mim. Tudo. Disse para ele que era para proteger o patrimônio dos espíritos obsessores da mãe. Ele acredita em qualquer coisa agora. Eu apertei minhas próprias mãos com tanta força que minhas unhas cravaram na palma. Procuração, chá, cemitério. Mas a velha é forte, mestre. Ela continuou, parando bem na minha frente e me olhando com nojo. Parece que tem pacto. Eu preciso que o senhor faça um trabalho mais forte. Eu quero vender aquela casa logo e sumir daqui com a grana. Não aguento mais fingir que cuido daquele frouxo do marido dela. Quer dizer, do meu marido. O Marcelo já tá no limite. Se eu apertar mais, ele quebra. Quero ele internado num psiquiátrico logo depois que a velha for pro inferno. Assim fico com tudo sozinha. Eu segurei a respiração. O mundo girava ao meu redor. Aquilo não era apenas maldade. Era crime. Era premeditado. Ela estava drogando meu filho, o chá, manipulando a mente dele com medo e planejando a morte de nós dois. Tá bom, levo o dinheiro amanhã, o dobro, mas quero resultado. Quero essa velha morta em 7 dias. Ela desligou o telefone. Ficou me olhando por mais um tempo. Dorme bem, sogrinha. Ela sussurrou. Seu tempo tá acabando. Ela saiu andando em direção à recepção, rebolando, como se fosse dona do mundo. Quando ela sumiu de vista, eu abri os olhos. Não chorei. Naquele momento, as lágrimas secaram. O medo sumiu. O que ficou no lugar foi uma clareza absoluta. Eu não era uma velhinha indefesa. Eu era Inês. Eu era a mãe do Marcelo. E aquela mulher tinha cometido o pior erro da vida dela. Ela subestimou uma mãe. Ela achou que eu era apenas um corpo velho esperando a morte. Mas ela esqueceu que dentro desse corpo velho vive uma leoa. Levantei do banco. Minhas pernas tremiam, mas não de fraqueza, de adrenalina. Fui para o meu quarto. Abri minha gaveta e peguei um pequeno caderno que eu escondia debaixo das roupas. Naquele dia, eu não jantei. Fiquei sentada na cama, pensando. Eu precisava de provas. O que eu ouvi não bastava. Ninguém acreditaria numa velha abandonada contra uma jovem espiritualizada e eloquente. Eles diriam que eu estava inventando, que estava senil. Eu precisava ser mais esperta que o diabo. Na semana seguinte, comecei a mudar meu comportamento. Quando as enfermeiras passavam, eu sorria. Comia toda a comida. Comecei a caminhar pelo corredor para fortalecer as pernas. Eu precisava estar forte. E então, eu me lembrei de algo. Algo que a Débora, na sua arrogância, ignorou completamente. Quando cheguei aqui, o diretor do asilo, o Dr. Mendes, veio me cumprimentar. Ele me olhou de um jeito curioso, mas não disse nada. Eu também não disse. Mas eu sabia quem ele era. Anos atrás, antes do Marcelo nascer, eu fui enfermeira-chefe num hospital público. Um jovem residente cometeu um erro grave, trocou uma medicação. Eu vi. Eu corrigi a tempo de salvar o paciente. Eu poderia ter denunciado ele, acabado com a carreira dele antes de começar. Mas eu vi o desespero nos olhos do garoto. Chamei ele num canto, dei a maior bronca da vida dele e o ensinei como fazer certo. Nunca contei a ninguém. Aquele residente era o Dr. Mendes. Hoje, ele é o dono deste lugar. Eu esperei o momento certo. Numa manhã de terça-feira, quando ele fazia a ronda, eu levantei a mão. Dr. Mendes, poderia me conceder um minuto? Ele parou, surpreso pela minha lucidez repentina e voz firme. Claro, dona Inês. Em particular, por favor, na sua sala. Ele hesitou, mas concordou. Quando a porta do escritório dele fechou, eu olhei nos olhos dele. O senhor se lembra do plantão de 1985? Da troca de ampolas na emergência? O rosto dele ficou branco. Ele sentou na cadeira devagar. Dona Inês, é a senhora? Eu desconfiei pelo nome, mas... Meu Deus! Sou eu, doutor, e eu preciso cobrar aquele favor. Agora. Eu contei tudo. Não como uma vítima chorosa, mas como a profissional que eu fui.
Relatei os fatos, a conversa que ouvi, a suspeita de envenenamento do meu filho com chás, a coação financeira. Eu preciso de ajuda, doutor. Eu preciso de um telefone seguro, preciso de um gravador digital pequeno e preciso que o senhor chame um advogado de confiança. Não qualquer advogado, o melhor criminalista que o senhor conhecer. Ele me olhou, ainda atordoado, mas vi a gratidão e o respeito nos olhos dele. Dona Inês, a senhora salvou minha carreira, considere feito. Mas é perigoso, se ela desconfiar. Ela não vai desconfiar. Cortei com um sorriso frio. Para ela, eu sou só uma velha moribunda esperando o feitiço fazer efeito. Deixe ela acreditar nisso. Voltei para o quarto me sentindo 20 anos mais jovem. Eu tinha um plano. Eu tinha aliados. E eu tinha a fúria de uma mãe que vê o filho em perigo. A Débora queria guerra espiritual, pois ela ia conhecer o verdadeiro poder. Não de velas ou sapos, mas o poder de uma mulher que não tem mais nada a perder. A sensação de ter poder nas mãos é algo que a gente esquece quando envelhece. A sociedade ensina que o idoso deve ser passivo, deve aceitar, deve esperar. Mas quando o Dr. Mendes entrou no meu quarto naquela noite, fora do horário de visitas, e colocou um pequeno objeto preto na minha mão, eu senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo que não sentia há anos. É um gravador digital de alta sensibilidade, Dona Inês. Ele sussurrou, fechando as persianas. Grava até 12 horas seguidas. Fica escondido no bolso ou dentro do travesseiro. E aqui. Ele me entregou um celular simples, daqueles de botão. É um número pré-pago. Ninguém sabe dele. Eu segurei aqueles objetos como se fossem joias. Eram minhas armas. E o advogado? Perguntei, já escondendo o celular dentro da fronha extra que eu mantinha no armário. Dr. Ricardo chega amanhã cedo. Ele é especialista em fraudes e crimes contra idosos. Ele vai entrar como meu consultor jurídico do asilo, para não levantar suspeitas. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos. Não o sono do esquecimento, mas o sono de quem se prepara para a batalha. No dia seguinte, o Dr. Ricardo veio. Um homem sério, de óculos redondos e terno impecável. Sentamos na sala do Dr. Mendes. Eu contei tudo de novo. Sobre os trabalhos, sobre a mudança do Marcelo, sobre a coação. Dona Inês, ele disse, abrindo uma pasta. O Dr. Mendes me adiantou a situação e eu tomei a liberdade de puxar algumas certidões públicas sobre seus imóveis. A senhora sabia que há um pedido de venda da sua casa em andamento num cartório do centro? Meu estômago revirou. Não. A casa está no nome do Marcelo. Passamos anos atrás para evitar inventário, mas com usufruto meu. Ele não pode vender sem minha assinatura. Exatamente. E aqui está o documento que foi apresentado. Ele me mostrou uma cópia. Lá estava, minha assinatura. Tremida, fraca, mas parecida. Eu nunca assinei isso, disse, sentindo a raiva queimar minha garganta. Falsificação, o advogado afirmou secamente. E grosseira. Mas tem mais. A senhora disse que seu filho parece drogado, certo? Zumbi. Sim, ela dá um chás para ele. Diz que é para limpeza. Precisamos provar isso. Se provarmos que ele está sendo dopado e que a assinatura é falsa, a Débora não só perde tudo, como sai daqui algemada. O plano foi traçado. Era arriscado. Exigia que eu tivesse um estômago de aço. Eu teria que atrair a Débora. Teria que fazer ela se sentir tão segura, tão vitoriosa, que confessaria tudo pela própria boca. Passei a semana me preparando. Parei de pintar o cabelo, deixei os fios brancos aparecerem mais. Quando as enfermeiras vinham, as que não sabiam do plano, eu fingia tremores nas mãos. Eu olhava para o nada. Comecei a pedir água e deixar cair no chão de propósito. O relatório do asilo precisava dizer que eu estava deteriorando rapidamente. A notícia chegaria aos ouvidos dela. O mal é ansioso. Se ela achasse que eu estava morrendo, ela viria para dar o golpe final. E ela veio. Era sábado. O Dr. Mendes me avisou pelo interfone interno. Eles chegaram. O Marcelo está com ela. Estamos monitorando pelas câmeras do corredor,
mas o áudio é com a senhora. Coloquei o gravador no bolso do meu roupão, com o microfone virado para fora. Sentei na poltrona, curvei as costas, deixei a boca levemente entreaberta. Fiz a melhor atuação da minha vida. A porta abriu. Mãe? A voz do Marcelo era um fiapo. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Nossa, amor, olha para ela. A voz da Débora era pura satisfação, embora ela tentasse disfarçar de preocupação. O médico disse que ela piorou muito. Acho que não passa dessa semana. Eles entraram. Eu virei o rosto lentamente, como se pesasse uma tonelada. Marcelo, gaguejei. Ele se ajoelhou ao meu lado. Ele estava horrível. A pele amarela, suando frio, as pupilas dilatadas. O cheiro que vinha dele não era de suor, era de química, ervas podres misturadas com remédio. Oi, mãe, eu vim ver a senhora. Água. Pedi com a voz rouca. Débora se aproximou. Ela trazia uma garrafa térmica. Eu trouxe um chá especial para a senhora, dona Inês, o mesmo que o Marcelo toma, para dar força. O alerta gritou na minha cabeça. Era a prova. Não. Gosto. Resmunguei, afastando a mão. Tem que tomar, ela disse, a voz ficando ríspida. Ela olhou para o Marcelo. Amor, segura a mão dela. Ela precisa beber para assinar os papéis da transferência do convênio. Marcelo, coitado, obedeceu como um robô. Segurou meu pulso. A mão dele não tinha força nenhuma. Toma, mãe, é para ajudar. Eu bebi um gole minúsculo e cuspi na roupa, fingindo que engasguei. Comecei a tossir, um ataque de tosse forte. Que velha inútil. Débora sibilou baixo, achando que o barulho da tosse cobria a voz dela. Mas o gravador pegava tudo. Aproveitei o momento. Fiz sinal para o Marcelo se afastar e chamei a Débora para perto. Débora, sussurrei. Eu sei. Ela gelou. Se aproximou do meu rosto. O hálito dela era de menta, tentando esconder a podridão da alma. Sabe o que, Inês? Eu sei. Que você venceu. Soltei uma lágrima. Era uma lágrima real, de ódio. Mas ela achou que era de derrota. O dinheiro, a casa. Cuida do meu filho. Ela sorriu. Um sorriso largo, perverso. Ela olhou para a porta para ver se o Marcelo estava ouvindo, mas ele estava sentado na cama, balançando a cabeça, dopado demais para entender. Então, ela chegou bem perto do meu ouvido, o momento que eu esperava. Eu vou cuidar dele, Inês. Vou cuidar até o dia que o seguro de vida dele cair na minha conta. Ela riu baixinho. Você achou mesmo que seus santinhos iam te proteger? O meu trabalho é forte. Fiz você apodrecer aqui e fiz seu filho virar um boneco na minha mão com aquele chá. Aquele pozinho que eu coloco lá. Deixa qualquer um manso. E a casa? Já vendi. Falsifiquei sua assinatura semana passada. O dinheiro já está na minha conta no exterior. Você morre aqui, indigente, e eu vou para a Europa. Adeus, sogrinha. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir o gravador. Eu tinha tudo. Confissão de roubo, de falsificação, de envenenamento e de plano de assassinato. Ela se afastou, ajeitou o cabelo e disse alto para o Marcelo ouvir. Amor, sua mãe está cansada. Vamos deixar ela descansar. Ela disse que está em paz. Marcelo levantou, cambaleando. Tchau, mãe. A bênção. Deus te abençoe, meu filho, respondi, com a voz firme pela primeira vez. Deus te abençoe e te liberte. Quando a porta fechou, eu não desabei. Eu levantei daquela cadeira como se tivesse 30 anos. Tirei o gravador do bolso e apertei o botão de parar. A luzinha vermelha apagou. Minha sentença estava ali. A liberdade do meu filho estava ali. Meia hora depois, Dr. Mendes e o advogado entraram. Entreguei o gravador. Eles ouviram o trecho. O advogado, Dr. Ricardo, bateu na mesa. Isso aqui é ouro. É prisão preventiva sem fiança. Tentativa de homicídio, estelionato, cárcere privado psicológico, curandeirismo ilegal. A lista é longa. E o chá? Perguntei. Ela derramou um pouco no meu lençol quando eu tossi.
Dr. Mendes recolheu o lençol com cuidado, usando luvas. Vamos mandar para análise agora mesmo. Se tiver traços de benzodiazepínicos ou qualquer substância controlada misturada com essas ervas, agrava a pena. Eu me senti leve, mas ainda faltava uma coisa. Eu não queria apenas que ela fosse presa. Eu queria olhar no olho dela quando as algemas fechassem. Eu queria que o Marcelo visse quem ela realmente era. Dr. Ricardo, eu disse cruzando as pernas e assumindo a postura da mulher de negócios que eu fui um dia ajudando meu marido. Eu não quero que a polícia vá buscar ela em casa. Como a senhora quer fazer, dona Inês? Terça-feira é aniversário do Marcelo. Ela marcou uma festinha, aqui no asilo, no salão de visitas, para tirar fotos e postar na internet, para fingir que é a boa esposa e boa nora. Ela quer plateia? Então, ela vai ter. Eu expliquei meu plano. O Dr. Mendes sorriu. É teatral, dona Inês. Ela fez da minha vida um drama, doutor. Nada mais justo que o final seja uma ópera. Nos dias seguintes, minha transformação interna se completou. A Inês, chorosa, morreu. A Inês medrosa foi enterrada. Quem olhava no espelho agora era uma matriarca. Eu organizei minhas roupas. Pedi para a enfermeira Sol comprar uma tinta de cabelo. Pintei meu cabelo de castanho como eu usava antes. Fiz as unhas. Quando a terça-feira amanheceu, eu não era mais uma paciente. Eu era a dona do jogo. Eu sabia que aquele seria o dia mais difícil e o mais glorioso da minha vida. Eu ia salvar meu filho. Eu ia recuperar minha dignidade. E eu ia mostrar para aquela mulher que com mãe não se brinca e que a justiça de Deus usa as mãos dos homens para cobrar a conta. Eu me vesti. Coloquei meu melhor vestido que estava guardado no fundo da mala. Passei batom. Sentei na cama e esperei. O relógio na parede fazia tic-tac, tic-tac. Era a contagem regressiva para o fim da Débora. O salão de festas do asilo estava decorado, não com o carinho de uma festa de família, mas com a artificialidade de um cenário de novela. Havia balões prateados, uma mesa com um bolo exagerado e, claro, um tripé com uma luz forte virada para o centro, onde a Débora posicionava o Marcelo como se ele fosse um manequim. Eu observei tudo da fresta da porta lateral. O Marcelo estava sentado, com aquele olhar vago, sorrindo mecanicamente toda vez que ela mandava. Sorria, amor. Isso. Vamos mostrar para os seguidores como somos felizes, mesmo com a mamãe doente. Ela dizia com o celular na mão, fazendo uma transmissão ao vivo. Doutor Mendes estava ao meu lado, junto com o Dr. Ricardo e 2 policiais à paisana, vestidos com roupas comuns para não chamar atenção antes da hora. Está pronta, dona Inês? O Dr. Mendes perguntou, segurando meu braço com carinho. Respirei fundo. O cheiro de bolo de chocolate invadiu minhas narinas, me lembrando dos aniversários que eu fazia para o Marcelo quando ele era criança. A diferença é que, naqueles dias, o amor era real. Hoje, eu teria que destruir a festa para salvar o aniversariante. Estou pronta, doutor. Vamos acabar com esse teatro. Quando entrei no salão, o silêncio foi instantâneo. Eu não estava com o roupão velho e manchado que a Débora esperava ver. Eu estava com meu vestido azul marinho de seda, meus cabelos penteados e tingidos, e usando o colar de pérolas que eu havia deixado no cofre do asilo. A única coisa que ela não conseguiu roubar. Eu estava ereta, firme. A câmera do celular da Débora ainda estava ligada, transmitindo ao vivo. O quê? O que é isso? Ela gaguejou, baixando o telefone, mas sem desligar. Caminhei até o centro do salão. Os enfermeiros e outros idosos olhavam, boquiabertos. O Marcelo piscou, parecendo tentar focar a visão. Mãe? Ele sussurrou. A voz dele tremeu. Você está bonita. Parabéns, meu filho, eu disse com a voz clara e forte que ecoou no salão. Eu vim para a festa. Afinal, a Débora disse que queria reunir a família, não disse? A Débora tentou se recuperar. O sorriso dela vacilou, mas a maldade nos olhos continuou intacta. Ela veio na minha direção, tentando me segurar pelo braço com aquela falsa doçura de sempre. Dona Inês, que surpresa! A senhora levantou da cama,
Mas a senhora não devia. A senhora está delirando, lembra? Vem, vamos voltar para o quarto. A senhora precisa descansar. Eu puxei meu braço com força. O movimento foi tão brusco que ela se desequilibrou no salto alto. Tira a mão de mim, eu ordenei. Não gritei. Falei baixo, mas com uma autoridade que fez o ar gelar. Eu não vou para quarto nenhum. E eu não estou delirando, Débora. Nunca estive tão lúcida. Ela olhou em volta, percebendo que a plateia da live e os convidados estavam assistindo. Amor, olha sua mãe. Ela apelou para o Marcelo. Ela está tendo um surto agressivo. Ajuda aqui. Marcelo tentou levantar, mas as pernas dele falharam. O efeito do chá ainda era forte. Fica sentado, Marcelo, gritei para ele. Hoje você não vai obedecer a ela. Hoje você vai ouvir a sua mãe. Virei-me para a Débora. Ela estava pálida, percebendo que algo estava muito errado. Você gosta de plateia, não é, minha nora? Gosta de mostrar na internet a nora perfeita, que cuida da sogra doente e do marido deprimido. Então, vamos dar um show para eles. Vamos mostrar a verdade. Fiz um sinal para o Dr. Ricardo. Ele conectou o celular dele na caixa de som do salão, que estava tocando uma música ambiente suave. O som parou. Um chiado breve. E então, a voz da Débora, cristalina, preencheu o ambiente. Alta, inegável. Eu vou cuidar dele, Inês. Vou cuidar até o dia que o seguro de vida dele cair na minha conta. Aquele pozinho que eu coloco lá. Deixa qualquer um manso. E a casa? Já vendi. Falsifiquei sua assinatura semana passada. O salão congelou. O som da voz dela confessando o crime ecoou nas paredes, entrando nos ouvidos de todos. O Marcelo, na cadeira, arregalou os olhos. A confusão mental dele parecia lutar contra a realidade brutal que ouvia. Você morre aqui indigente e eu vou para a Europa. Adeus, sogrinha. Quando o áudio terminou, o silêncio era absoluto. Só se ouvia a respiração ofegante da Débora. Ela olhou para o celular, olhou para mim, e o rosto dela se transformou. A máscara caiu. Não havia mais a nora boazinha. Havia um animal encurralado. Isso é mentira, ela gritou, a voz estridente. É montagem. Essa velha é louca. Ela usou inteligência artificial. Marcelo não acredita nela. Mas o Marcelo estava chorando. Ele olhava para as próprias mãos, tremendo. O chá. Ele balbuciou. Você disse que era erva cidreira. Você disse que era para minha ansiedade. É para sua ansiedade, seu idiota. Ela explodiu, perdendo totalmente o controle. Você é um fraco. Se não fosse eu te dopando, você já teria quebrado. Eu fiz tudo por nós. Não. Débora, interrompeu o Dr. Ricardo, dando um passo à frente com uma pasta na mão. Você fez tudo por dinheiro. E temos mais do que uma gravação. Temos o laudo toxicológico do lençol da dona Inês e do sangue que coletamos do Marcelo ontem à noite, enquanto ele dormia, com autorização judicial. Ele jogou os papéis na mesa do bolo, derrubando alguns docinhos. Altas doses de tranquilizantes de uso veterinário e chumbo. Você estava envenenando os dois aos poucos. Isso é tentativa de homicídio qualificado. 2 vezes. Nesse momento, os 2 policiais à paisana se aproximaram e mostraram os distintivos. Débora S. A senhora está presa em flagrante, mãos nas costas. A cena que se seguiu foi o fim da arrogância dela. Ela tentou correr em direção à porta da cozinha, mas um dos policiais foi mais rápido. Quando as algemas clicaram nos pulsos dela, o barulho metálico foi a música mais linda que já ouvi. Ela gritava, xingava, amaldiçoava. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho proteção. Eu tenho o corpo fechado. Maldita velha, você devia ter morrido. Eu caminhei até ela. Ela estava sendo segurada pelos policiais. O cabelo despenteado, a maquiagem borrada de ódio. Fiquei cara a cara com ela. O seu corpo fechado não parou a justiça dos homens, Débora. E muito menos a de Deus. Você achou que eu era fraca porque sou velha. Mas você esqueceu que antes de ser velha, eu sou mãe, e ninguém toca no meu filho. Ela foi arrastada para fora, sob os olhares de desprezo de todos os funcionários e idosos do asilo.
A live no celular dela, que tinha caído no chão virada para cima, transmitiu tudo até a bateria acabar. O mundo inteiro viu quem ela era. Quando a polícia saiu, o salão parecia maior, mais leve. Corri para o Marcelo. Ele estava em choque, tremendo violentamente. Efeito da abstinência e do trauma. Abracei meu filho. Abracei aquele homem de 45 anos como se ele fosse um bebê. Acabou, meu filho. Acabou. Mãe está aqui. Ele chorou no meu ombro, um choro feio, dolorido, de quem descobre que dormiu com o inimigo por anos. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter te deixado aqui. Eu não conseguia pensar. Parecia que tinha uma nuvem na minha cabeça. Shhh! Não foi culpa sua. Você estava doente. Ela te adoeceu. Mas agora vamos te curar. Marcelo foi levado para o hospital naquela mesma noite para uma desintoxicação monitorada. O veneno que ela dava estava afetando os rins e o fígado dele, mas os médicos disseram que paramos a tempo. Se demorasse mais um mês, seria fatal. Eu não voltei para o meu quarto no asilo. Naquela noite, dormi numa poltrona ao lado da cama do hospital do meu filho, segurando a mão dele. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo. 6 meses se passaram desde aquele dia. A justiça foi implacável. Com as provas que reuni, o testemunho do Dr. Mendes e os exames médicos, Débora não teve chance. O advogado dela tentou alegar insanidade, mas o Dr. Ricardo destruiu esse argumento provando a frieza e o planejamento financeiro dela. Ela foi condenada a mais de 20 anos de prisão. A casa. A nossa casa. Quando voltamos para lá, o cheiro era insuportável. Cheiro de incenso barato, de sujeira escondida. A primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas. Deixei o sol entrar. Contratei uma caçamba. Joguei fora tudo o que ela tocou. As velas, as roupas estranhas, os móveis que ela comprou com o dinheiro roubado do Marcelo. Lavei o chão com água e sabão, esfregando cada canto como se estivesse tirando uma mancha da alma da casa. Recuperamos o dinheiro da venda da casa a tempo, pois o cartório bloqueou a transação assim que a fraude foi denunciada. O dinheiro que ela desviou para o exterior foi mais difícil, mas o Dr. Ricardo conseguiu rastrear e bloquear boa parte. O Marcelo ainda está se recuperando. A mente dele ficou fragilizada. Ele faz terapia 2 vezes por semana e voltou a morar comigo. Às vezes, vejo ele olhando para o nada, triste pela traição. É difícil aceitar que a mulher que ele amava queria a morte dele. Mas ontem aconteceu algo. Eu estava na cozinha fazendo bolo de fubá. O cheiro invadiu a casa, aquele cheiro antigo de felicidade. O Marcelo entrou na cozinha, pegou uma fatia ainda quente e sorriu. Um sorriso verdadeiro. Tá igualzinho ao de antigamente, mãe, ele disse. É porque é feito com amor, filho. E o amor limpa tudo. Eu olho para as minhas mãos hoje. Elas são enrugadas, cheias de manchas da idade. Mas essas mãos derrubaram um império de mentiras. Essas mãos salvaram uma vida. Eu aprendi que a velhice não é o fim da força. Pelo contrário. É quando a gente acumula tanta vida, tanta experiência, que se torna perigosa para quem tenta nos fazer de tolo. Eles acharam que podiam me descartar como um móvel velho, mas esqueceram que madeira de lei não quebra fácil, e que raiz de mãe. Essa ninguém arranca. Hoje, sentada na minha varanda, vendo meu filho regar as plantas que a Débora tentou matar, eu sinto uma paz profunda. A justiça foi feita. Não com feitiço, nem com vingança suja, mas com a verdade. E a verdade, meus queridos, é a força mais poderosa que existe. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Eu leio todos os comentários.
Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.